Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rielson Fragoso e hoje nós vamos resolver algumas questões da banca COSEAC, banca organizadora do concurso da instituição Sectran Maricá. Vai acontecer agora, dia 8 de outubro, tá? Então vou resolver algumas questões de matemática. Se você gostar do vídeo, se ele for útil, considere deixar o like, se inscrever. Se não gostar, deixa o like também, você não tem escolha. Uma sugestão para o acompanhamento do vídeo: sempre pause o vídeo e tente fazer a questão por você mesmo, tá? Dessa forma você vai identificar o seu progresso, vai entender onde você está travando, onde não está. E aí depois que você tentar, ou pelo menos dar uma refletida sobre a questão, aí você solta o vídeo e confere a resolução, tá? Vamos lá, questão número 1. Observe a seguinte sequência lógica: A2H, B4G, C8F, C16. Seguindo a mesma lei de formação, o próximo elemento da sequência será... Questãozinha aqui de raciocínio lógico puro, né? Tem que identificar o padrão de uma determinada sequência e identificar o próximo elemento dessa sequência, né? Que é o caso aqui. Às vezes ele vai pedir para você determinar o elemento lá da frente, não necessariamente o próximo. Enfim, aqui não tem jeito. Você tem que parar, refletir um pouco e tentar identificar o padrão ali, às vezes é tentativa e erro. Mas no caso essa aqui está bem tranquila. Você percebe que os termos estão seguindo um padrão de letra, número, letra, né? E a primeira letra está em ordem crescente, né? Ordem alfabética crescente. A, B, C, D. Então, a gente sabe que aqui o próximo termo começará com a letra I, né? Nos números, começando do 2, ó, ele está sempre dobrando, né? Está seguindo a potência de 2 aí. 2, 4, 8, 16. Então, o próximo é o dobro do anterior, que é 32. E a terceira letra está seguindo uma ordem alfabética decrescente, a partir do H, né? H, G, F, E. Então, no próximo elemento, a terceira letra será a letra D. Então, aqui está o nosso próximo termo dessa sequência. E32D, letra A. Questão 2. Um grupo de 500 estudantes participa de uma pesquisa. Sabe-se que desses estudantes, 200 estudam física, 240 estudam matemática, 80 estudam matemática e física. Beleza. Agora, o que ele quer? Se um desses estudantes for sorteado, a probabilidade de que ele não estude matemática e nem física ou seja, ele já me afirmou que tem uma galera que não estuda matemática e nem física. Mas, uma questãozinha clássica aqui de conjuntos, que você resolve facilmente fazendo diagrama de Venn, tá? E sempre é tentar a seguinte visão. Pega essa visão. Normalmente, o problema de matemática trata de uma tradução, tá? Dois passos. Você entende duas coisas primordiais. O que ele te informou e o que ele quer. Primeiro você tem a clareza de que você entendeu isso. Depois você tenta chegar num plano para obter o que ele quer. Então ele informou para a gente, vou desenhar os diagramas aqui, fazer a interseção. Nesse tipo de problema, é sempre legal você começar pela interseção, tá? Quem é a interseção? Esse grupo aqui que estuda os dois ao mesmo tempo. E aqui, ó, é de simultaneidade, tá? Conectivo E. 80 estudam matemática e física. Então, vem aqui na minha parte que representa a interseção e coloco 80. Beleza. E quantos estudam matemática? 240. Então, essa galera aqui é a galera que estuda matemática. Essa aqui, nessa parte, estuda matemática e física. E essa aqui, nesse outro pedaço, estuda somente matemática. Mas esse conjunto todo é da matemática. Então, se eu já considerei 80 pessoas aqui dentro, eu não posso escrever 240 aqui, porque
vou estar cometendo uma incoerência, não foi isso que ele me informou. Total de matemática, se estuda somente matemática ou estuda matemática com mais outra coisa, total é 240. Então não posso passar disso. Eu já considerei 80 da galera da matemática, eu tenho que descontar isso, considerar aqui nessa parte o restante. Certo? Se 240 estudam matemática, eu já considerei 80, então faltam 160. Correto? Faltam 160 aqui para completar os 240. Mesmo raciocínio para essa parte de cá. Ele disse que o total de que estudam física é 200. Eu considerei 80. Então aqui me resta 120. Tá. Beleza. Ele disse que o total do meu grupo de estudantes é 500. Aqui tem o universo. Tem uma galerinha aqui, ó, que não estuda nenhum nem outro. É o que eu vou descobrir para depois descobrir a probabilidade. Muito simples agora. Eu sei que essa galera aqui que estuda alguma coisa, somada com essa galera aqui que não estuda nada, tem que dar 500. E aqui está representado todos esses 500 estudantes. Estudam só matemática, estudam matemática e física, estudam só física e os que não estudam nenhum nem outro. Certo? Então, 160 mais 80 mais 120 mais x igual a 500. Isso aqui é esse texto aqui. Aqui está em português e aqui está em linguagem matemática. Entendeu? Uma equação, ela te conta uma história. Ela não vem do nada. Agora vamos isolar esse x e adiantar essa solução, né? 80 mais 120, 200. 200 mais 160, 360. 360 mais x igual a 500. Vou tirar 360 dos dois lados. Ou, vulgarmente falando, vou jogar o 360 para lá. Está somando aqui, né? Ele está positivo e passa para lá negativo. Beleza? 500 menos 360. X igual a quê? 140. Certo? Beleza. Então aqui eu tenho a galera que não estuda nada. 140. E aí o que ele quer? A probabilidade que se eu vou nesse grupo de estudantes e eu sorteio um deles, qual a probabilidade que esse que foi sorteado seja alguém dessa patotinha aqui, ó, que não gosta de exatas, que não estuda nem matemática nem física? A probabilidade nesse caso é muito simples. É o evento considerado, é eu tirar, tenho 140 possibilidades aqui entre 500 que não estudam matemática nem física. Tá? Aqui está o total e aqui está o evento considerado. Vou cortar esse zero com esse zero. Vou simplificar primeiro por 2 aqui, ver se depois dá mais. 14 dividido por 2 dá 7. 50 dividido por 2 dá 25. Aqui já não rola mais simplificação, né? Então, 7, a probabilidade é 7 em 25. Tá? Ih, mas a resposta está em porcentagem. Então, quer dizer que agora eu tenho que dividir esse 25, perdão, dividir o 7 por 25, depois multiplicar por 100, o resultado dessa divisão para achar a porcentagem? Sim. Ou você pode pensar da seguinte forma: porcentagem é uma fração de denominador 100, tá? Então eu vou achar malandramente aqui a minha fração equivalente a essa que tem a denominador 100. Percebe uma coisa? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, esse denominador não vira 100? Vira 4 vezes 7, 8, né? Então tá aqui, ó, 28 dividido por 100, 28 sobre 100, ou 28%. Não precisei fazer conta de divisão difícil, um decimal, só precisei usar a ideia de fração equivalente aqui. Tá? E essa noção de que porcentagem é uma fração de denominador 100, nada mais do que isso. Então, a nossa resposta aí fica na letra B.
Beleza. Vamos lá, questão 3. Questão sobre unidades de medidas, né? Em relação às unidades básicas de medidas, é correto afirmar: 1 grama é a unidade correspondente à milésima parte do quilograma. Gente, o que quer dizer isso aqui de milésima parte, décima parte, décima parte de alguma coisa? Tem alguma coisa lá? Eu quero a milésima parte dessa coisa, eu pego essa coisa e divido por 1000. Considero um desses pedaços, um desses 1000 pedaços, tá? Se eu quero a décima parte de alguma coisa, eu pego essa alguma coisa e divido por 10. Considero um desses 10 pedaços. Isso é uma unidade, né, correspondente à milésima parte, no caso, ou uma unidade correspondente à décima parte, ou ainda à centésima parte. Beleza? Esse é o raciocínio. Então, mais uma vez, você está tirando do português e transformando em linguagem matemática. Normalmente, esses exercícios vão ser essa mera tradução. Tá? Então, vamos verificar. Talvez de cara, pelo dia a dia, essa aqui você nem precisa fazer tanta conta, né? A dificuldade estaria somente em interpretar essa questão aqui da milésima parte, que está uma dificultada aqui na sua vida. Mas, nada demais também. Bom, a gente sabe que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, certo? Certo. Então, se eu pegar 1 quilograma e considerar a milésima parte dele, eu tenho que dividir ele por 1000. De novo, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Se é a mesma coisa, eu posso substituir gramas de 1000. 1000 dividido por 1000 dá 1, né? Qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. 1 grama. Então, aqui, ó, essas duas frases aqui, ó, são equivalentes. Isso aí. Aqui está em língua portuguesa e aqui está em linguagem matemática. É a mesma coisa. Estão se comunicando aqui, tá? 1 grama corresponde, sim, à milésima parte do quilograma. Como ele quer a alternativa correta, aqui acabou. Tá? Então, por essa noção de milésima parte, décima parte, você já elimina as outras aqui. Se você fizer esse mesmo raciocínio. E a letra E aqui, poxa, 1 litro contém 100 mililitros? Não, né? A gente sabe aí até do dia a dia mesmo que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? O famoso ml. A parte mais difícil ficaria aqui, ó, que você teria que saber que em temperatura ambiente aqui tem uma relação de massa e volume da água, né? Até um conceito de densidade. Teria que saber que em temperatura ambiente, a temperatura, dependendo da variação da temperatura, a densidade das coisas mudam, né? Então não é a mesma relação para qualquer temperatura. Mas, em temperatura ambiente, 1 kg de água, né? Uma massa de 1 kg de água, corresponde aproximadamente a 1 litro, o volume de 1 litro. E aí você teria que verificar se 1 ml equivale a 100 miligramas de água, né? E a gente consegue talvez até ver de maneira rápida aqui, ó, que 1000 gramas equivale a 1000 ml, certo? Como é a equação, vou fazer uma divisão aqui dos dois lados. Vou dividir 1000 dos dois lados. Estou cometendo nenhuma incoerência. É uma equação e eu estou aplicando uma mesma manipulação para os dois lados dela. Dessa forma, eu não altero o valor dos resultados. 1000 dividido por 1000 dá 1 grama. 1000 dividido por 1000 dá 1. Só que aqui é ml. Então aqui está a nossa correspondência. Ó. 1 grama equivale a 1 ml. Tá? Então, 1 ml não equivale a 100 miligramas. 1 ml equivale a 1 grama. 1 grama, por sua vez, equivale a 1000 miligramas. Questão 4. Uma torneira consegue encher uma caixa d'água em 8 horas. O tempo que 4 torneiras
mesma vazão, ou seja, 4 torneiras iguais àquela primeira lá, abertas ao mesmo tempo, conseguiriam encher esse mesmo tanque. Seria de? Eu li pausado, até compreende, até dificulta a compreensão, né? O tempo que 4 torneiras, mesma vazão que a primeira, abertas simultaneamente, conseguiriam encher esse mesmo tanque seria de? Ora, questão clássica aí de proporcionalidade, né, de regra de 3. Primeira coisa que você tem que analisar é qual é o tipo de relação que está aqui. É uma relação entre grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Vamos montar o esqueminha da regra de 3. Tem aqui de um lado as torneiras e aqui o tempo em horas. Tá? Bom, uma torneira leva 8 horas para encher esse determinado tanque. O tanque é o mesmo nas duas situações. Ele quer saber o tempo que 4 torneiras levariam. 4 torneiras, X. Bom, percebe que se eu aumento o número de torneiras, eu diminuo o tempo que leva para encher o tanque. Ou seja, uma grandeza, quando ela aumenta, a outra está diminuindo. Então a relação que elas têm é de uma proporcionalidade inversa. Elas são inversamente proporcionais. Se uma cresce, a outra diminui. Se a outra diminui, ou se uma diminui, a outra cresce. Ou seja, se uma sobe, a outra desce, se a outra desce, a outra sobe. Então isso é uma relação inversamente proporcional. Se fosse o contrário, se uma subisse, quando uma subisse, a outra subisse também, ou se quando uma descesse, uma caísse, né, decrescesse e a outra decrescesse também, isso seria uma relação diretamente proporcional. Aqui, esse é o conceito. E agora no nosso algoritmo aqui, como é que a gente faz? Bom, se é inversamente proporcional, você multiplica reto e iguala esses produtos. Faço o produto desses dois números, depois desses aqui. Igualo eles. O que isso quer dizer? Fazer 1 vezes 8 igual a 4 vezes x. Se fossem grandezas diretamente proporcionais, eu multiplicaria cruzado e igualaria esses produtos. Tá? Mas não são inversamente proporcionais. Se é inverso, multiplica reto. Se é direto, multiplica cruzado. Beleza? Agora aqui, ficou fácil. É só resolver a equaçãozinha aqui. 1 vezes 8 costuma dar 8. E aqui fica 4x. Beleza? Vou dividir os dois lados por 4. Ou, vulgarmente falando, vou jogar o 4 que está multiplicando aqui para o outro lado. Aí ele vai passar dividindo. E aí vai ficar 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 é 2. E esse x quer dizer o quê? Quer dizer o tempo em horas. 2 horas que me levaria nessa nova situação. 4 torneiras. Tranquilinho? Então aqui já foi um resuminho de regra de 3 simples, tá? E grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Questão 5. Usando apenas as letras A, B, C, D, E, F, G, a quantidade máxima de siglas, 4 letras, distintas ou com repetições, que podemos obter, iniciadas apenas por vogais, é... aqui é a tensão máxima, tá? Bom, questãozinha clássica aqui de permutação, tá? Usando apenas as letras A, de A até G. Ou seja, aqui tem 7 letras. Eu quero a quantidade máxima de siglas com 4 letras que eu posso formar. Tem uma letra, 2, 3, 4 letras. Vou formar uma sigla com 4 letras. Só que essa sigla tem que ser iniciada por vogais. E quantas vogais eu tenho? 5, né? Errado. Olha as letras lá que estão consideradas de A até G só. Esse intervalo aqui considerado do alfabeto, esse conjunto de 7 letras,
tenho somente duas vogais. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui está a minha primeira letra, aqui está a minha segunda letra, aqui está a minha terceira, aqui está a minha quarta. Aqui embaixo eu vou considerar as possibilidades totais. Então, a primeira letra tem que ser vogal. Quantas vogais eu tenho? Uma, duas. Então, aqui só pode ter duas possibilidades. Multiplico. São eventos que vão acontecer juntos, né? A sigla é formada por todas as letras ao mesmo tempo. A próxima letra tem alguma restrição? Teria se ele falasse, por exemplo, que tem que ser distinta. Né? Aí teria restrição. Não é o caso, ele fala que pode ser distinto ou com repetição. Então eu vou considerar as possibilidades totais, sem restrição nenhuma. Então, isso significa que, para as próximas letras agora, eu não tenho nenhuma restrição. Eu vou considerar o total de letras mesmo que eu tenho disponível. Tá? E são 7. Então aqui eu posso ter 7 na segunda, eu posso ter 7 na terceira, já que não tem problema em repetir, e eu posso ter 7 na quarta. Se ele quisesse letras distintas, aí eu teria que descontar a possibilidade de já ter usado uma determinada letra. Né? Aqui eu já teria usado uma vogal, então para cá eu só teria 6 possibilidades. Para cá eu só teria 5, depois só teria 4, entendeu? Não é o caso. E pode ser qualquer um, repetido ou não. Então agora é você multiplicar esse monstrinho aqui. É claro que você já sabe aí de cabeça que 7 ao cubo é 343, né? Eu também acabei de fazer essa conta aqui agora, igual você. Não é nem que eu tinha do lado aqui já no rascunho, não. Então 7 ao cubo vai dar 343, tá? Multiplicado por 2 vai dar 686, 686 possibilidades de você formar siglas com 4 letras distintas ou com repetições, começando apenas por vogais, usando essas letras desse conjunto aqui. Então, nosso gabarito fica na opção D. Questão 6. Mais uma questão aí de raciocínio lógico puro, por assim dizer. Ele te dá uma sequência de figuras. Figuras têm os números aqui, na certa ordem, certo padrão. Aí ele fala, ó, ele vai dar dicas aqui ainda. Há uma regra lógica envolvendo os números que estão nos lados e dentro dos triângulos. Lados, fora e dentro. O número que está na base, e aqui ele ainda te dá uma colher de chá tremenda, né? Ele fala que o número que está na base é obtido a partir de operações matemáticas envolvendo os outros três. Ou seja, esse número da base do triângulo é resultado de algum embolo matemático entre esses três números aqui. Basicamente, então, o que ele vai pedir? De acordo com essa lei de formação, que ele não diz qual é, o número que deve estar na base do quarto triângulo é... Ora, aí, de novo, questão de raciocínio lógico puro aqui não tem muito disse não. É cair para dentro e pensar sobre relacionar aqui, fazer uns testes, sobe 2, escorrega 4 e ver o que dá. Mas aqui, sem perder muito tempo, né? Aí você vai relacionando esses números, vai fazendo as tentativas aí e seguir o padrão, ver se o padrão se repete. Mas aqui até que é bem simples, ó. Esse número da esquerda, você multiplica ele com o de dentro. E esse resultado você soma com o de fora. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. 4 vezes 3, 12, mais 5, 17. 5 vezes 4, 20. Opa, 5 vezes 4, 20, mais 6, 26. Então, 6 vezes 5, 30, mais 7, 17. Fim da charada. Letra E. Não tem muito mistério esse tipo de questão, tá? Esse tipo de questão aqui é mais na prática mesmo. É você resolver exercício sobre isso. Não tem muita teoria para se discutir aqui, não. Questão 7. Em um grupo estão reunidas 13 pessoas.
Das afirmações abaixo, a única necessariamente verdadeira é... Ou seja, ele quer a afirmação que não tem como ser falsa. Tá? Então, ele só me disse isso. Tem um grupo de 13 pessoas aí. 13 cabeças aí nessa sala. Então, eu vou fazer as afirmações aqui. Você vai ter que julgar se isso é plausível ou não. É verdadeiro ou não. Tá? Pelo menos uma delas é estrangeira. Cara, isso não é necessariamente verdade. Isso pode ser verdade, mas não é necessariamente verdade. Entendeu a diferença? Você tem que me fazer uma afirmação e não tem como não ser verdade. Essa afirmação aqui, ela pode ser falsa. Né? Ela pode ser falsa. Pode não ter nenhum estrangeiro ali. Então, isso não é necessariamente verdadeiro. Tá? Então, opção A aqui está fora. B. Pelo menos duas delas são do sexo feminino. Isso é necessariamente verdade? Pode ter a possibilidade de essas 13 pessoas serem homens? Ou pelo menos ter somente uma mulher ali? Uma pessoa do sexo feminino? Pode. Então isso aqui não é necessariamente verdade. Pelo menos duas delas fazem aniversário no mesmo mês. Aqui tá melhor. Perceba, são 13 pessoas. Quantos meses a gente tem no ano? 12. Tá? Então qual é o pior dos casos? Eu vou tentar falsear, vou tentar tornar essa afirmação falsa. Se eu não conseguir, é porque provavelmente ela é verdadeira. Bom, ele disse que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo mês. Isso é plausível? Primeiro, é. É porque, veja bem, as 13 poderiam fazer aniversário no mesmo mês? Poderiam. Se as 13 fizerem aniversário no mesmo mês, essa afirmação aqui continua verdadeira. Falou que pelo menos duas. Pelo menos duas. As 13 fazem. Então, eu disse pelo menos duas. Então, tô certo. Beleza, então. Então, pera aí, vou tentar distribuir isso melhor para tu tá errado. Cada uma faz aniversário no mês. Uma faz em janeiro, uma faz em fevereiro, uma faz em março. E vou assim até dezembro. Beleza, deu 12. E a 13ª? Vai ter que botar ela em algum mês aí que já foi, né? É. Isso, ou seja, isso seria o pior dos casos. No pior cenário, todas fazem aniversário em mês diferente. Só que isso só vai valer até a 12ª. Na 13ª, ela vai ter que entrar em algum mês que já foi escolhido ali. Certo? Então, pelo menos duas dessas pessoas, duas dessas 13, fazem aniversário no mesmo mês. Não tem como isso aqui não ser verdade. Entendeu? Então, a nossa opção aqui está na letra C, tá? Pelo menos uma delas nasceu em março? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é necessariamente verdade. Tá? Pode ser falso ainda, essa afirmação. Pelo menos uma delas mede mais do que 1,60. Todas podem medir 1,59 aí. Então, o nosso gabarito é letra C. Tipo de questão, você pode procurar aí por princípio da casa dos pombos, tá? Nesse caso, você analisa o pior dos cenários para pegar a situação que lhe garantiria alguma afirmação, tá? O pior dos cenários aqui seria cada uma fazendo aniversário no mês, um mês diferente, só que a 13ª obrigatoriamente, garantidamente, faria aniversário em algum mês repetido, algum mês que já foi considerado, fazendo que essa afirmação fique garantida. Então isso basicamente é o que a galera ensina por aí por princípio da casa dos pombos. Tá? O tipo de questão aqui é bem comum em raciocínio lógico. Questão 8. 10 amigos estavam organizando uma pequena festa e combinaram que a despesa total seria dividida igualmente entre eles. Ocorreu que, por motivos de saúde, dois desses amigos não puderam participar e a despesa de cada um ficou aumentada em R$ 17.
Dessa forma, a despesa para a realização dessa festa foi de novo. Estão aqui, ó, de pegar aquela visão. Ele falou português comigo, eu vou traduzir para matemática, tá? Então, é crucial que você entenda aqueles dois pontos. Entenda o que ele te informou e entenda o que ele está te pedindo. E traça teu plano a partir disso. Vamos analisar a situação. Eram 10 amigos na primeira situação. Eram 10 amigos. E eles foram organizar uma festa que teve uma determinada despesa para essa festa, que ele não fala qual é. Aliás, é o que ele quer saber, né? Então, criativamente, eu vou chamar de X. Essa despesa ia ser dividida igualmente entre esses 10. E aí ia dar um certo valor aí. Vamos chamar criativamente de novo de Y. Só que aí aconteceu que em cima da hora ali, né, no segundo momento, por motivo de saúde, 2 desses amigos não puderam participar. Sei, por motivo de saúde. Isso aqui tá mais para aqueles casos de e foi mal, galera. A mulher disse que eu não quero ir não. É raro, mas acontece muito. Uh, 2 deles não puderam mais ir. E a despesa de cada um o quê? Cada um que ficou, né? Cada um dos 8 agora, aumentou em 17 dinheiros, em 17 reais. Então, olha só, aquela despesa, mesma despesa, tá? E antes ia ser dividido entre 10, agora vai ser dividido entre 8. Beleza? E aquele custo individual aumentou em 17 reais. E ó, tirei do português e passei para matemática. Equacionar isso aqui, galera. E vice-versa. E daqui tu entende o que é o que. Esse x é a despesa, esse y é o custo individual dessa despesa dividida entre eles. Esse 17 aqui, ó, é o que aumentou da primeira situação para cá, nesse custo individual. Beleza? E agora, está muito simples. Por quê? Eu vou relacionar essas duas informações de tal forma que eu vou conseguir extrair o que eu quero. Então, você concorda que x é a equação 1 aqui, eu posso manipular assim, ó. Posso transformar ela, passar esse 10 que está dividindo para lá. Vai multiplicando, né? E aí fica 10y. E aqui de 2, eu tiro a seguinte informação. Que x é a mesma coisa que 8 vezes y mais 17. Beleza ou não? Concorda ou sem corda? Esse 8 estava dividindo. Passei para lá multiplicando. Preferir? Multiplico os dois lados por 8. Certo? Veja só. X é igual a x. Ou não? Então, ó. Opa, relaciona isso aqui, ó. X é igual a x. O que isso quer dizer? Melhor fazer para cá, né? Melhor fazer para ali para cima. O que isso quer dizer? X é igual a x. Beleza? A despesa é a mesma. Nos dois momentos. X, quem é x aqui desse lado? X é 10y. Eu disse que x é igual a 10y e eu não cometi nenhum erro aqui. Então posso substituir aqui. E aqui também, ó. X é igual a 8 vezes y mais 17. Ok? A partir daqui é moleza. É eu manipular essa equação e isolar esse y. Tá? Então, fica o 10y aqui. E agora vamos aplicar o famoso chuveirinho. Propriedade distributiva aí, ó. 8 vezes y é 8y. 8 vezes 17, vamos ver. A gente faz 8 vezes 10, que dá 80. Aí agora faz 8 vezes 7, que dá 56.
Soma 80 com 56, vai dar 136. Né? Tiro 8y dos dois lados, ou jogo esse 8y positivo para cá, para o outro lado, ele vem negativo. Deixo 136 quieto lá. Aqui fica 2y igual a 136. Divido os dois lados por 2 para isolar o y. Aqui vai dar 13 dividido por 2, 6, sobra 1. 16 dividido por 2, 8. Então a despesa individual é 168. Mas ele quer saber a despesa da festa. E agora acabou. Eu pego esse y e substituo em uma dessas aqui, ó. E é claro, né? Eu vou substituir aqui. Poxa, só multiplicar por 10. Então a despesa da festa foi 10 vezes 168. E é igual a 1000. Opa, 1000 não. 168, ó. Viajei, hein? Vocês não falaram nada. 10 vezes 68, perdão. 10 vezes 68, 680. Então aqui está a minha resposta. Letra C. Questão 9. Essa questão aqui é bem legal. Em um grupo de 10 pessoas, cada uma deverá cumprimentar todas as demais com apenas um aperto de mãos. O número de apertos de mãos que serão dados será igual a... O número de apertos de mãos que serão dados será igual a... Ou seja, cada uma só vai se cumprimentar uma vez. A galera que gosta de acompanhar o futebol aí, o Brasileirão, vê lá na tabela da Série A, por exemplo, são 20 times, certo? E são 38 rodadas durante o campeonato, porque tem rodadas de volta. Mas, na primeira, né, na parte de ida, vamos dizer assim, na primeira fase, cada time joga 19 vezes, certo? Só que ao mesmo tempo que o time A, quando tem um jogo entre o time A e o time B, também é a mesma coisa que o time B jogando com o time A, tá? Então o que isso quer dizer? Você só pode considerar uma parte. Mas acontece que se você for considerar time a time, você fala, não, todos os times jogam 19 vezes. O time A joga 19 vezes, o time B joga 19 vezes. Beleza, mas aí quando você analisou o número de jogos do time A, você repetiu aqui o jogo que ele jogou. Quando você for analisar os jogos do time B, você repetiu aqui na conta o jogo que ele já jogou com o time A. Então lá você estava considerando jogos do time A. A jogou versus B. A jogou versus C. Aí você foi para o time B. Time B jogou versus A. Time B jogou versus C. Você considerou aquele jogo A versus B 2 vezes. Certo? E você não pode fazer isso aqui. Voltando aqui para a questão agora. Vamos tentar dar uma esclarecida melhor. Quando eu aperto a sua mão, você também está apertando a minha. O que a gente considera aqui? Lá no Brasileirão, um time joga 19 vezes, são 20 times. Ele não tem como jogar contra ele mesmo. Então você pega o total de times e o número de jogo de um determinado time vai ser o total de times menos 1. A mesma coisa vai valer aqui. São 10 pessoas. Eu não posso apertar minha própria mão, né? Eu não me cumprimento, eu cumprimento alguém. Então, 10, uma pessoa cumprimenta 9. Mas veja bem. Então, se são 10 pessoas, cada uma cumprimenta 9, a resposta é 90? Não, porque você vai estar contando 2 vezes se você fizer dessa forma. Então, você tem que desconsiderar isso. Porque quando a pessoa A aperta a mão da pessoa B, a pessoa B também aperta a mão da pessoa A. Se você fizer dessa forma que, se são 10 pessoas, cada pessoa aperta a mão de 9, então 10 vezes 9 é o resultado. Você vai estar considerando um aperto de mão igual, o mesmo comprimento, você vai estar considerando 2 vezes. Certo? Então você precisa dividir essa conta por 2 para você desconsiderar os repetidos. Entendeu? Então você poderia fazer isso da seguinte forma. Cada pessoa
10 pessoas. Cada pessoa só cumprimenta 9 vezes. Pode cumprimentar 9 pessoas. Você pode considerar dessa forma, mas aí você tem que descontar os repetidos. Você faz isso dividindo esse resultado, essa conta, por 2. Tá? 10 vezes 9 é 90. E 90 dividido por 2 é 45. Beleza? Ah, caramba. Besteira. A outra forma de você pensar, isso aqui não ficou muito claro, é da seguinte maneira. Você pode fazer manualmente. Imagina que você tem as 10 pessoas enfileiradas. Aí vamos começar por uma ordem. Tá? Vamos começar da esquerda para a direita. A pessoa 1, ela vai sair cumprimentando. Então, cumprimentou a 2, 3, 4, a 5, 6, 7, a 8, 9 e a 10. Fez 9 cumprimentos. Beleza? Aí ela cumprimentou, ela fez a rodada dela de cumprimentos. Lembra? Só pode rolar um cumprimento entre essas pessoas. Então, se a pessoa 1 já cumprimentou as 9, ela não pode ficar aqui na fila. Aí, se ela volta aqui para a fila, a pessoa 2 vem cumprimentando, ela vai cumprimentar a pessoa 1 de novo, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte raciocínio. A pessoa 1 passou, cumprimentou as 9. Aí, a gente tira ela da conta. Então, 9 apertos de mão. Veio a pessoa 2 e cumprimentou as 8 restantes. Beleza? E aí, mais 8 apertos de mão. Entendeu como é que vai ficar? Veio a pessoa 3, então sobraram 8 pessoas agora. Ela fez 7 apertos de mão. 7 apertos de mão. E foi embora. Entendeu? Você vai fazendo isso até acabar. As 10 pessoas. 9, mais 8, mais 7, mais 6. Aqui 4 pessoas. Ó. Mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. 3, 6, 9. Até que a última não apertou a mão de ninguém, porque ela já tinha cumprimentado todo mundo apenas uma vez. Dessa forma, você contabilizou todos os apertos de mãos apenas uma vez. Certo? Aí você somando isso aqui tudo, vamos ver quanto é que dá. 9 mais 8, 17. 17 mais 7, 4. 4 mais 6, 30. 30 mais 5, 35. Mais 4, 39. Mais 3, 32. 42. 42 mais 2, 44. 44 mais 1, 45. Então esse aqui era um outro jeito de você visualizar essa questão, tá? Vamos lá para a nossa 10ª questão. Mais uma questão de sequência lógica. A sequência, o que ele diz a sequência? Vou tentar aumentar a imagem aqui para talvez seja pequeno para vocês. A sequência abaixo obedece a uma determinada lei de formação. O número que está faltando, que completaria a sequência pela mesma regra é... Mais uma vez, aqui é analisar, não tem choro. Então vamos direto ao assunto. De novo, é sempre legal você pausar e tentar refletir, tá? Então, considerando que você fez isso, você com certeza chegou a essa conclusão aqui, ó. Que a formação está dessa maneira. Eu estou pegando esse número da esquerda, dividindo pelo da direita e multiplicando por 3. E assim eu obtenho o número do centro. Legal ou não? Vamos lá? 34 dividido por 17 é igual a 2. Aí eu pego esse resultado e multiplico por 3, vou obter 6.
81 dividido por 9 é igual a 9. Pego esse 9 e multiplico por 3, eu obtenho 27. 150 dividido por 15. Ó, igual a 10, né? Pego 10, multiplico por 3 e tenho 30. Finalmente, 85 dividido por 17 dá multiplicar por 5, né? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 7, 35. Dá 5. Multiplico 5 por 3. Obtenho 15. Resposta. Ok? De novo, esse tipo de questão é prática, não tem jeito. Questão número 11. Uma padaria criou uma embalagem que comporta 15 espadas ou brigadeiros. O cliente fez um pedido com 6 empadas. Vai completar a embalagem com brigadeiros. A quantidade de brigadeiros que essa embalagem ainda pode comportar é... Perceba que é uma questão de razão e proporção, certo? Se tiver dificuldade nessa questão, você pode procurar aulas sobre esse tópico, razão e proporção. Você pode dizer que uma coisa está em razão da outra, tá? Como assim? Diretão, você pode estabelecer a seguinte equação aqui, ó. 15 empadas dá para 20 brigadeiros. Assim como 6 empadas dá para quantos brigadeiros? Certo? E aí você resolve essa equaçãozinha. Embaixo você botou os brigadeiros e em cima as empadas, tá? Porque a embalagem comporta 15 empadas. Eu encho ela com 15 empadas. Ou ela comporta, essa mesma embalagem comporta 20 brigadeiros, tá? Então, eu estabeleço uma proporção. Esse x aqui vai me dizer em quantos brigadeiros, a quantos brigadeiros equivalem 6 empadas, tá? E para responder a pergunta, eu tenho que transformar esse pedido dele em uma unidade só, uma unidade medida só. Eu tenho uma unidade de medida empada, certo? A embalagem cabe 15 empadas, será uma unidade de medida, por assim dizer. Ou a outra unidade de medida que são os brigadeiros. Se eu tiver medido essa embalagem em brigadeiro, dá 20. Se eu tiver medido essa embalagem em empadas, dá 15. E aí ele fez o pedido com 6 empadas e quer completar a embalagem com brigadeiro. Então, ou eu calculo isso tudo em brigadeiros, ou eu calculo em empada. Esse x, nessa proporção aqui, nessa razão, vai me dar o valor correspondente em brigadeiros dessas 6 empadas. Eu multiplico isso cruzado, vai ficar 15x igual a 120, tá? 6 vezes 20. Isolo meu x, 120. Isso aqui vai dar 8. Então, esse x igual a 8, diz o quê? 6 empadas equivalem a 8 brigadeiros. Ora, então se na minha embalagem já tem o equivalente a 8 brigadeiros, e ele quer completar essa embalagem com o restante em brigadeiros, e eu sei que minha embalagem cabe em até 20 brigadeiros, então eu só preciso de mais 12 brigadeiros. Tá? Então, para completar uma embalagem de 6 empadas, eu posso completar com 12 brigadeiros. Embalagem. Beleza? Beleza ou não? Outra forma que você poderia ter visto é a seguinte. 15 por 20, né?
eu tenho a seguinte razão, de 15 empadas por 20 brigadeiros. Vamos simplificar isso aqui para ver o que isso nos diz. Vou dividir em cima e embaixo por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. E aqui eu cheguei a uma fração simplificada irredutível, né? Tem mais para onde simplificar. Lembrando que aqui, nessa razão que eu estabeleci, em cima é empada e baixo é brigadeiro. O que esse número está me dizendo? E, em português, isso aqui está me dizendo que a cada 3 empadas, tem 4 brigadeiros. Tá? Basicamente, ele está dizendo isso. Então, se eu já tenho 6 empadas, isso em brigadeiro equivale a 8. Certo? E eu preciso fazer essa transformação para descobrir o quanto eu consigo colocar de brigadeiro ali tendo 6 empadas. Já lá dentro da embalagem. Entendeu? É para isso que você precisa estabelecer essa razão. Para você transformar em uma unidade só e você conseguir calcular. Então, se eu sei que 3 empadas ocupam espaço de 4 brigadeiros, 6 é o dobro de 3. Então, 4, eu dobrar vai virar 8. E aí, essas 6 empadas eu descobri que equivalem a 8 brigadeiros ali dentro. Então, a embalagem comporta 20. Ele precisaria de mais 12 brigadeiros para fechar essa embalagem, com 6 empadas e 12 brigadeiros, tá? Essas questões de razão e proporção, às vezes não são tão intuitivas. Então, é preciso que você assista algumas aulas nesse sentido, se você ficou com dificuldade nessa questão. E pratique bastante, tá? Esse tipo de exercício que costuma cair muito. O famoso é raro, mas acontece muito. Vamos lá, questão 12. Num sorteio, concorrem bilhetes numerados de 1 a 500. Foi sorteado um bilhete. E foi dada a informação de que saiu um número múltiplo de 5. A probabilidade do número sorteado ser o 150 é... Então, de 500 bilhetes, foi sorteado um. Saiu um número múltiplo de 5. Aí ele quer saber qual a chance desse número ser o 150, nessas condições. Ora, primeiro passo, tem que saber o que é um múltiplo, né? Múltiplo de 5. Quer dizer que é algum número que em sua composição, né, sua fatoração, você tem o fator 5. Ou é algum número que seja divisível por 5, de forma que gere um resultado inteiro. Tá? Já adianto, os múltiplos de 5 ou terminam em 0 ou terminam em 5. Tá? Qualquer número que termine em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Beleza? Então você consegue dividir. Até entra lá, critério de divisibilidade do 5. É esse daí, tá? Então o número terminou com 0 ou com 5, você consegue dividir ele por 5. Beleza? Então, o próximo passo é descobrir quantos números múltiplos de 5 tem nesse intervalo dado, de 1 a 500. E aí, dentro dessa quantidade de números múltiplos de 5, eu tirar um deles sendo 150, o número 150, certo? Para descobrir a quantidade de múltiplos dentro desse intervalo, eu divido a quantidade de números pelo número que eu quero considerar os múltiplos dele. Né? Eu quero considerar os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5 vão estar dispostos a cada 5 números. Certo? Primeiro vai ser o 5, depois vai ser o 10, depois vai ser o 15. Então, eles vão pulando de 5 em 5. Então, eu pego esses 500 números e divido eles por 5. Isso aqui vai dar 100. Então, eu tenho 100 números múltiplos de 5 dentro desse intervalo. E aí, desses 100, eu quero saber qual a chance de eu tirar o 150. O 150 é um desses números aqui.
correto? Então eu tenho uma chance de 1 entre 100. Isso aqui é o quê? Fração de denominador do 100, 1%. Então a minha chance desse bilhete, nessas condições, ser o bilhete de número 150 é 1%. Beleza? Vamos lá, questão de número 13, mais uma questão de sequência lógica, só que dessa vez é uma questão de sequência lógica alternada. Tá? Tem um padrão, mas esse padrão é alternado. Então, direto ao assunto, né? Sequência é 1, 4, 3, 16, 5. O próximo é? Bom, é uma sequência alternada. Então você olha alternadamente. Aqui, ó, você percebe que esses números são os números ímpares, né? 1, 3, 5. Se tivesse mais um aqui, ó, seria o 7, provavelmente. E alternando com ele, eu tenho uma ordem aqui, ó, de quadrados perfeitos pares, né? Isso aqui, ó, é o 2 ao quadrado. Esse aqui, ó, é o 4 ao quadrado. E esse aqui vai ser o 6 ao quadrado, que é 36, tá? Gabarito, letra B. Questão 14. Uma caixa contém bolas coloridas, todas feitas do mesmo material, de mesmo tamanho, sendo distribuídas pelas cores da seguinte forma: 6 bolas azuis, 4 vermelhas, 8 amarelas, 12 verdes e 10 pretas. A quantidade mínima de bolas que uma pessoa de olhos vendados terá que retirar de forma que possa garantir ao menos 2 de mesma cor. Lembra lá daquele problema das 13 pessoas? É a mesma coisa. Ok? De novo, você vai ter que considerar o pior dos casos. O que ele quer? Ele quer o número mínimo de retiradas que uma pessoa tem que fazer sem olhar para o que ela está tirando, de forma que ela possa garantir que ela tirou pelo menos 2 bolas de mesma cor. Ora, tem a possibilidade de meter a mão lá, tirar 2 vezes e já, essas 2 primeiras já serem da mesma cor? Tem, mas também pode ser que não seja. Ou seja, eu não estou garantindo. Eu quero a situação que me garante. E sem olhar, eu vou garantir que eu já tirei 2 bolas de mesma cor. Se você lembrar lá daquela questão, tem tudo para resolver essa daqui. Bom, então o pior dos casos, eu vou tirando essas bolas e elas vão sendo de cores diferentes. Até que essa variedade de cores acabe. Certo? Eu tenho quantas cores diferentes? Tenho 5, né? Azul, vermelha, amarela, verde e preta. Aqui não tinha o preenchimento preto. Então ficou essa bolinha só com círculo preto mesmo. Mas enfim. Então no pior dos casos eu vou tirando uma de cada cor. Até que minha próxima retirada vai ter que ser uma cor que já saiu. E aí eu vou chegar na situação que eu queria. Que era 2 bolas de mesma cor. Então eu tenho que retirar até minha variedade acabar. Então na primeira retirada eu tiro uma azul, por exemplo. Na segunda retirada eu tiro a vermelha. Na terceira amarela. Na quarta uma verde. Na quinta uma preta. E na sexta retirada eu vou ter que pegar uma cor que já saiu antes. Ou seja, eu vou obter uma cor. Pelo menos eu vou ter uma bola, 2 bolas da mesma cor. Na sexta retirada. Na sexta retirada eu vou garantir. E essa é a quantidade mínima de retiradas. Garantindo que eu tenha retirado pelo menos 2 bolas de mesma cor. Beleza? Questão número 15. Um pai fez um acordo com seu filho que tinha uma lista de 30 problemas de matemática para resolver. Que delícia, hein? Nada melhor que um problema de matemática para tu resolver. Combinando que daria ao filho R$ 2 a cada problema que o filho acertasse. E que o filho daria a ele, pai, 50 centavos a cada problema que errasse. Ou seja, o filho ganhava R$ 2 se acertava
e perdia 50 centavos se errasse, né? Considerando desse ponto de vista, fica mais fácil. Ao término da tarefa, corrigida todas as respostas, o filho teve um saldo de R$ 25 a receber. O número de problemas de matemática que esse filho errou foi... Veja só. Você está ganhando quanto para resolver esse problema aqui? Pensa aí. Olha lá, hein? Bom, vamos analisar aqui as informações. Então, eu tenho o meu saldo. O saldo é de R$ 25. Tá? De cara já dá para perceber aqui nas alternativas aqui que a letra E não pode ser. Tá? Porque a letra E é um número ímpar. Ele quer o número de erros. Nesse caso, desse saldo aqui de R$ 25, não pode ser um número ímpar, um número de erros. Porque se eu multiplicar esses 50 centavos por um número ímpar, eu vou ter alguns reais, 50 centavos, correto? Só que aí, o meu saldo é o valor dos meus acertos. Pego os meus acertos, multiplico por 2, vai dar o meu saldo de acertos, descontado os meus erros. Se eu multiplicar qualquer coisa aqui, qualquer número natural por 2, vai dar um número natural, um número bonitinho ali, redondinho. 10 acertos vai dar R$ 20. 15 acertos vai dar R$ 30. Então, qualquer número que eu multiplicar para o ímpar aqui vai dar um número redondinho em reais. Então, se eu descontar algum número que seja quebrado, sei lá, R$ 7,50, R$ 9,50, meu saldo seria alguma coisa, 50 centavos, o que não é o caso. Tá? Então, por uma ótica aqui de paridade, você já descartaria a letra E. Tá? Mas beleza. A outra visão aqui é que tu pode fazer tranquilamente essa questão por tentativa e erro. Tá? Como assim? Ora, é só tu jogar aqui, ó. Tu vai jogando. O número, ele quer saber o número de erros. Aí tu sabe quanto que é descontado por cada erro, sabe quanto que ele ganha por cada acerto. Aí você tenta, alternativa A, 8 erros. Ou se ele errou 8 de 30, então sobram 22 acertos, correto? Aí você multiplica 22 por 2, multiplica o 8 por 50 centavos, vai dar R$ 44 dos acertos, menos R$ 4 dos erros, já vai dar um saldo de R$ 40. Não é o saldo da questão. Então a alternativa A está fora. Beleza? Então por tentativa e erro você poderia fazer. Mas eu quero passar a visão aqui do equacionamento da coisa. Pega aquela visão de transformar o português em matemática. Tá? Primeira sacada que tem que ter é que tem uma coisa em função da outra aqui. Como assim? O número de acertos está em função do número de erros e vice-versa. Tá? Então eu posso montar uma equação com uma incógnita só a partir disso. O que eu quero dizer? Eu acerto 30. Vamos lá, vamos montar essa equação. Se eu acerto 30, por exemplo, eu não errei nenhum. Mas não é o caso aqui, porque ele teve algum erro, né? Porque senão ele receberia 60. Aí a gente vai pensando dessa forma e vai induzindo até a gente chegar na equação. Ora, se eu tenho um número de acertos x, um número de acertos x, você tem que concordar que eu tenho um número de erros igual a 30 menos x. Beleza? Ora, eu acertei x. Então, quantos erros sobram? 30, que é o total, menos os acertos. Aí vai dar o número de erros. Beleza? Com isso, você consegue estabelecer a equação do saldo. Então, teu saldo vai ser dado da seguinte forma. 2 é o valor em reais por acerto, certo? 2 vezes x. Descontado o valor de 50 centavos vezes o número de erros. E qual é o número de erros? É 30 menos x.
Entendeu? Tá, mas aqui eu ainda tenho duas incógnitas. Não, não tem não, porque o saldo você conhece. O saldo é 25. Então isso aqui tudo é igual a 25. Mas se ele não te desse o saldo, você conseguiria descobrir pelo número, se ele te desse o número de acertos ou o número de erros, entendeu? Você jogaria aqui no X. Só que como ele te deu o saldo, você substitui nessa equação aqui o S. Tá? Esse 0,5 aqui eu vou tratar como uma fração, né? Um meio. Então, aqui você tem que ter cuidado com o seguinte. Na hora de tirar esses parênteses, tá? Você vai mudar os sinais das coisas aqui. Vou repetir. 25, 2x. Aqui, ó, menos 1 vezes 30. Vai ficar menos 30. Menos 1 vezes menos x. Vai ficar mais x. Tudo isso dividido por 2. Ok? Agora, eu faço aquele algoritmozinho. 2 vezes 2x dá 4x. E aí fica 4x menos 30 mais x. 4x menos 30 mais, mais x. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Vou trazer para cá. 4x mais x, 5x. Esse 2 que está dividindo aqui, vou passar para o outro lado multiplicando. Tá? Então, 2 vezes 25 vai ficar 50. E desse lado aqui ficou 5x menos 30. Vou somar 30 dos dois lados. Ou melhor, tá? O 30 negativo para o outro lado vai positivo. Então vai ficar 50 mais 30, 80. Igual a 5x. Vou dividir os dois lados por 5. Corta, corta. 80 dividido por 5 é igual a x. Então x é igual a 1 sobra 3, 6, certo? 16. E quem é x? X é o meu número de acertos. O que ele quer? O número de erros. O número de erros é 30 menos o número de acertos. 30 menos 16, 14. Percebe? O número de acertos dá R$32 de saldo. Certo? Eu multiplico isso aqui por 2. Para achar o valor em reais do número de erros, é só eu dividir o número de erros por 2, né? Estou multiplicando por meio real, né? 50 centavos. 32 menos 7 é igual a 25. Então a conta bateu certinho. Tá? Então pega essa visão do equacionamento. Equacionar nada mais é que tirar do português e passar para a matemática. E essa visão aqui também de uma coisa em função da outra, tá? Para você não ficar... às vezes o cara vai botar uma incógnita x, o número de erro ele bota uma incógnita y. Não. É a mesma incógnita que você usa, porque uma coisa está relacionada com a outra. Tá? Então, e a outra visão que você poderia ter é da tentativa e erro. Isso aqui não, se esse raciocínio não vier, vai na tentativa e erro. Que daria para fazer, entendeu? Então, acho que vamos encerrar por aqui. 15 questõezinhas aí da banca COSIAC. Talvez eu traga mais para frente mais questões dessa banca para ajudar aí na preparação do concurso do Tectran Maricá. Beleza?